Capítulo 12. A vida responde conforme programada. As atividades prosseguiam árduas, tendo-se em vista o número de vítimas que foram arrebatadas pela grandiosa tragédia. Lamentavelmente, sem qualquer preparação para o enfrentamento da realidade espiritual, debatiam-se nas amarras fontes do corpo em putrefação, tentando reanimá-lo, a fim de recomeçarem o banquete dantesco das ilusões. Quando os esforços não se coroavam de êxito, o que mais acontecia? O desespero alucinava-as, demonstrando que viveram apenas para as sensações. Certamente, havia muitos espíritos enobrecidos pelo trabalho e pela dignidade, pela fé religiosa esposada, pelos valores morais a que se entregavam, que eram socorridos por familiares queridos que os anteciparam na romagem da imortalidade, por abnegados mentores que os auxiliaram na jornada terrestre. Referimos-nos, a maioria, à mole humana descuidada, para a qual a existência é apenas uma viagem ao país das quimeras, sem o sentido profundo de que se reveste. Como, porém, o amor de Deus está sempre presente, não lhes faltavam socorros efetivos do mundo espiritual, como ocorria em relação ao nosso pequeno grupo de afeiçoados ao bem. Encontrava-me atendendo a uma senhora desencarnada, ajudado pelo irmão Oscar, que tentava romper inutilmente os liames perispirituais, experimentando muitas angústias. Dei-me conta do seu estado adiantado de gestação, notando a presença do espírito feto que se encontrava adormecido após a morte orgânica, porém imantado ao corpo da mãezinha. Sem saber como proceder, recorri à ajuda do benfeitor que, solícito, acercou-se-nos, sugerindo que, primeiro, tentássemos adormecer a genitora, a fim de ser providenciado o parto. Concentrando-nos ambos, aplicamos energias calmantes na senhora aflita, que lentamente acerenou-se, adormecendo. O Dr. Charles pediu a Ana que atendesse ao filhinho, enquanto ele aplicava recursos especiais na área do chakra coronário do pequenino, diluindo a energia densa que se foi alterando, mudando de tonalidade e de formato, até diluir-se como um fio que se esgarça, sendo separadas totalmente as fibras de energia que os uniam. Nesse comenos, observamos que a gestante movimentou-se, embora adormecida, e expeliu uma espessa massa informe, como se fora o parto. Logo nos demos conta de que se tratava da condensação mental de ambos, filho e genitora, acumulada no útero, em cujo claustro desenvolvia-se a gestação. A partir desse momento, o seu sono tornou-se reparador, tranquilo. Na etapa final do processo, o espírito que não lograra a bênção da reencarnação experimentou um grande choque, enquanto vimos o corpo da desencarnada absorver os fluidos densos que os retinham, sendo atraídos pelo seu cadáver. Notei, curiosamente, que, de imediato, o processo de decomposição tornou-se mais rápido, apesar de já o haver iniciado. As bactérias encarregadas da destruição dos tecidos pareceram vitalizadas e aumentaram infinitamente, com voracidade que não tivera ocasião de perceber anteriormente. Dr. Charles explicou-nos que a flora e a fauna microbiana que se encarregam de estruturar e desorganizar a aparelhagem física são mantidas por uma lei natural, porém é o fluido universal que lhes dá vitalidade ou que se encarrega de aniquilá-las, quando já não se fazem necessárias. No caso em tela, as impressões físicas transmitidas pelo espírito, de alguma forma, preservavam determinadas áreas orgânicas menos sensíveis à decomposição, retardando-lhes o processo degenerativo. O recém-liberto foi conduzido por Ana
a uma das áreas especiais, de onde seria conduzido para o departamento fora daquele campo, indo habitar uma comunidade infantil própria ao seu futuro desenvolvimento. A mãezinha, adormecida, logo depois foi recambiada para o lugar de onde seria também transferida com aqueles que podíamos considerar como melhorados e que, despertarem no campo de refazimento, padeceriam menos angústias. Ela esperara o filhinho com essa ternura infinita de quem deseja a maternidade dignificada. O esposo, conforme elucidou Dr. Charles, após alguma reflexão, houvera também desencarnado, não ali, mas numa das ilhas do país, onde se encontrava em atividade comercial. Certamente, em razão da lei das afinidades, logo despertasse, teria meios de reencontrar os seres queridos, utilizando-se dos recursos de orientação e esclarecimento que foram instalados em nossa esfera de ação. Encontrava-me edificado com as lições que acabara de registrar, e porque necessitasse de alguns esclarecimentos, solicitei ao nobre amigo que me auxiliasse no entendimento da dolorosa ocorrência. A desencarnação da gestante e do filhinho, naquelas circunstâncias, considerando-se que se encontrava quase no momento de renascer no corpo físico. Sem fazer-se rogado, o nobre amigo reflexionou por um pouco e narrou-nos, a mim e ao irmão Oscar. A nossa irmã viveu, em sua penúltima reencarnação, em uma das milhares de ilhas da Indonésia, exatamente aquela em que, há pouco, desencarnou o seu esposo, naquela ocasião também seu consorte. Entregavam-se então a práticas mágicas e supersticiosas muito comuns em toda a parte, especialmente em muitas das ilhas de cultura ainda primitiva, porque distantes da civilização, vivendo costumes tribais. Tidos como possuidores de dons espirituais, em muitas das suas atividades, ela e os espíritos infelizes com os quais se homiziava exigiam sacrifícios de crianças, por serem inocentes e cujas vidas dariam alegria, saúde e felicidade àqueles que se permitissem utilizá-las. Assassinaram, desse modo, algumas crianças indefensas, cujos pais, ignorantes e perversos, permitiam a sua imolação, vitimados pelos costumes bárbaros. Ao desencarnarem, foram surpreendidos por algumas das suas vítimas, que os arrastaram a punições severas, encarceramentos terríveis, submissões humilhantes. Sempre estarão em sintonia os deveres e os seus insensíveis cobradores. Como, porém, sempre estando presente a justiça, o amor apresentou-lhes em forma de misericórdia e os recambiou à atual reencarnação, na qual foram constrangidos a encerrá-la de maneira dolorosa, superlativamente triste. Terminado o resgate que se impuseram por necessidade iluminativa, recomeçarão, noutra oportunidade, o processo de crescimento para Deus, edificando um lar no qual estarão presentes numa família numerosa alguns dos desafetos, hoje desditosos e sedentos de vingança. O amor é a luz que apaga a escuridão do ódio, diluindo-o em claridades de ternura e de compreensão. Silenciou por um pouco para logo concluir. O filhinho que lhe veio imantado ao perispírito, após havê-los perdoado, sofreu a reparação pelo mal que lhes impusera no período em que estiveram na erraticidade inferior. Voltará ao carreiro físico, também rico de esperança e de alegria. O genitor desencarnou na mesma ilha onde praticara a magia negra e cometera os hediondos crimes, havendo sofrido um processo prolongado antes de concretizar-se o fenômeno biológico da morte orgânica. Foi lento o deslindar-se das amarras carnais, experimentando aflições superlativas até a consumpção total. As soberanas leis
sempre se encarregam de reequilibrar a ordem onde se haja manifestado a agressividade e o crime, o despautério e a crueza dos sentimentos. Ninguém que agrida a vida prosseguirá em liberdade, porque ficará imantado ao erro, até que reconquiste a paz resultante do dever nobremente exercido e da consciência harmonizada. Por outro lado, onde se encontre o agressor sandeu, a ele vinculada estará a vítima que, não o havendo perdoado, estabelecerá seus planos de vingança. Sempre, portanto, que se viva com harmonia, desincumbindo-se dos deveres que lhe dizem respeito com seriedade e elevação, será lograda a felicidade real, aquela que nada consome. Quando silenciou, deixou-nos uma sensação de coragem assinalada pela alegria de viver no serviço de autoiluminação. A noite, porém, prosseguia lúgubre, ameaçadora. De certo modo, relâmpagos e trovões, chuvas intermitentes tornavam o nosso trabalho mais penoso. Não se tratava de fenômenos terrestres, mas de tormentas espirituais defluentes das vibrações grosseiras e dos campos magnéticos sobrecarregados de energias deletérias. Na imaginação de alguém menos experimentado, logo se teria ideia de tratar-se ali do inferno mitológico, onde não luzem a misericórdia nem a compaixão. A diferença é que o amor de Deus ali se encontrava em atividade, diminuindo as tenazes constritoras do sofrimento que colhera rapidamente aquelas dezenas de milhares de existências em plena exuberância fisiológica e demorada ilusão física. Não havia, porém, tempo para aprofundar reflexões que ficariam para a ocasião própria, sendo-nos indispensável servir quantos nos estivesse ao alcance, sem medirmos esforços para libertar os irmãos equivocados, pouco importando as suas origens, as circunstâncias da desencarnação, a religião que professavam. O bem não se detém ante qualquer tipo de fronteira, limite, preconceito, porque é a emanação divina para a edificação da vida. Constatava mais uma vez que cada criatura é um ser especial, verdadeiro universo a descobrir, desconhecido por ela própria. Em consequência, cada desencarnação é especial, típica de cada indivíduo, porque caracterizada pela sua realidade pessoal. Muito difícil estabelecerem-se regras comparativas sobre a existência e a desencarnação dos seres. Certamente, há biotipos que servem de padrão para que se realizem paralelos que ajudam no entendimento das circunstâncias e das suas ocorrências. Compreensivelmente, defrontávamos essa diversidade de comportamento entre aqueles desencarnados que se negavam à aceitação do fenômeno que se consumara, arrebatando-os da esfera física. As circunstâncias imprevistas, manifestando-se com a força titânica da destruição, surpreenderam-os, sem que houvessem tido tempo sequer de entender o que lhes estava acontecendo. A onda gigante fora tão veloz e avassaladora que arrastou de roldão tudo quanto se lhe encontrava à frente, deixando um rastro de destruição inimaginável. Transferidos coletivamente para o mundo espiritual, sem perceberem os demais que foram recambiados juntos, cada qual permanecia prisioneiro das suas sombras e encantamentos, sem estrutura emocional para conceber o que lhes acabara de acontecer, deixando-os enlouquecidos. Ainda meditava em torno do drama da senhora gestante desencarnada, quando tive a atenção despertada para uma dama que se encontrava profundamente vinculada aos despojos em estado deplorável. Gritava muito, inspirando nossa compaixão e sarcasmo na chusma de perversos obsessores, que a martirizavam com motejos vulgares, enquanto ela intentava romper os vínculos para ir procurar o filhinho, cujo paradeiro desconhecia. Estava mais ou menos informada sobre a morte que a arrebatara, não compreendendo as forças que a mantinham presa ao corpo, quase totalmente destruído. Chamava pelo filho com voz pungente,
logo se alucinando, tentando arrancar os cabelos, ferir-se, atirando-se ao solo contínuas vezes, buscando levantar os destroços materiais. Dr. Charles acercou-se e auscultou-a psiquicamente, procurando ler nas suas paisagens mentais as ocorrências, momentos antes da tragédia coletiva. Falou-nos que se encontrava distante da praia, na residência humilde, quando a mesma desabou sob a força incoercível da onda poderosa que diminuíra de volume, desencarnara imediatamente sob os destroços que a esmagaram. O choque adormeceu-a por largo período, havendo despertado em desespero menos de um dia após, dando-se conta relativamente do que acontecera. A sua angústia maior, elucidou-nos, era o fato de ignorar o que sucedera com o filhinho, razão que fora da sua existência no período de viuvez que a surpreendera meses antes. Com bondade paterna, a sabedoria aurida na sua nobre existência, ele procurou detê-la por um pouco, mediante projeção de raios luminosos que a envolveram, limitando-lhe os movimentos, e após dizer algumas palavras à sua enfermeira dedicada, pôs-se a conversar com a desesperada. O seu forte pensamento era captado pela enferma de maneira clara, através de imagens decodificadas pelo espírito sofredor, conseguindo acalmá-la a pouco e pouco. Nesse comenos, Ana chegou, trazendo nos braços, sorridente e bela, uma criança de pouco mais de 1 ano de idade, que, desencarnada, logo se recuperara do drama, apresentando-a ao médico. Esse, por sua vez, colocou-a nos braços da desafortunada, o filhinho jovial, que a fez sorrir e acalmar-se, logo passando a cantar uma balada para o adormecer. De imediato, fomos convidados a diluir os liames perispirituais que a retinham ao corpo, conseguindo alguns momentos depois a total liberação. Aturdida, no instante da emancipação do corpo, pareceu perder o equilíbrio em razão da gravidade ambiente, no que foi socorrida por Ana, que lhe tomou o filhinho, enquanto nós a segurávamos e o Dr. Charles hipnotizava, a fim de que Serena adormecesse o que aconteceu, sem detença. Logo após, os padioleiros a transferiram para a área pertinente, levando também o filhinho adormecido. Os milagres que o amor opera são contínuos e ricos de beleza, vencendo mesmo o denominado abismo da morte. As horas, em consequência, naquele barato, arrastavam-se lentas e afligentes, carregadas de acontecimentos insólitos que nos enterneciam num momento, doíam-nos em outro e despertavam-nos sempre o amor e a compaixão em todos os casos.